Salve, salve galerinha! Então hoje nós vamos partir para a segunda parte da nossa aula, né? Que é sobre Sócrates. Hoje nós vamos falar, aliás, nós vamos nos aprofundar cada vez mais na filosofia socrática, onde ele retrata um pouco mais sobre a maêutica. Vamos falar também sobre os sofistas, né? Ou seja, os filósofos, ou então assim pode ser considerado também como professores da época, né? Mas a diferença entre os sofistas e Sócrates é que os sofistas cobravam pelos seus ensinamentos, enquanto Sócrates ele simplesmente não cobrava nada. Então Sócrates normalmente era como se fosse a escola pública, ensinava de graça. Bem, quando se diz aí que a maêutica é a arte de dar à luz as ideias, é quando Sócrates ele percebe que o indivíduo ele já nascia com o conhecimento, então isso era possível, ou seja, segundo ele, fazendo as perguntas corretas, né, fazendo uma reflexão correta, poderia se chegar, né, a um determinado conhecimento, né? Está se submetendo aí que o conhecimento está dentro da pessoa e por meio da maêutica ela vai parir. É como Sócrates fala, ele fala de uma forma como muito específica em relação a parto, porque ele acredita que o ser humano ele poderia tirar dele mesmo as suas próprias ideias, né, o seu próprio conhecimento. Por isso que daí vem a ideia de conhecimento inato. Bem, então Sócrates, assim também como um Platão, entendia que o ser humano já nascia com um conhecimento. Então o conhecimento inato, ele era uma forma como Sócrates via a possibilidade de se chegar ao conhecimento. Mas como nós falamos no vídeo anterior, para isso, era necessário existir a desconstrução dos conhecimentos anteriores. Quais eram esses conhecimentos anteriores? Eram os conhecimentos transmitidos pela cultura, pelo senso comum, né? Ou seja, pela religiosidade. Por isso que Sócrates vai ser um ser perturbador, porque ele vai questionar a cultura ateniense. Então, o objetivo mais importante do diálogo é encontrar o conceito, né? Ou seja, a essência das coisas. Ele pergunta, por exemplo, o que é a justiça, né? O que é a política. E muitas vezes as pessoas davam exemplo do que era a justiça, do que era um homem justo. Ele falou, não, você só está me dando exemplo do que é a justiça. Eu quero saber o que é a justiça em sua essência, porque o Sócrates queria saber o que era a justiça em essência, tá? Bem, e aí muitas vezes a pergunta batia e voltava. E aí as pessoas perguntavam assim, bem, Sócrates, se isso não é justiça, então explique-me, o que é então a justiça? Aí o Sócrates, justamente utilizando lá a sua máxima socrática, ele respondia, bem, eu não sei, por isso que eu estou perguntando. Por quê? Porque se eu soubesse, eu não precisaria perguntar. Então Sócrates ele torna-se um sujeito perturbador da cultura ateniense justamente por isso, porque ele vai questionar o que é a justiça, né, para as pessoas que se diziam ser justas. Ele vai questionar o que era a política para os políticos naquela época, principalmente na que é chamado a Era de Ouro de Atenas, que é o século V. A política ela foi muito importante, porque é o momento do que a democracia ateniense ela estava ali se fundando, né? Estava se fomentando naquele momento, porque cada cidadão tinha os seus direitos políticos, né? Tinha também a isonomia, que é o direito à igualdade política, o direito à igualdade na justiça, todos tinham os mesmos direitos, né? E aos poucos, eliminando aí definições imperfeitas, ele vai chegando aí a um conceito mais puro e mais correto. Então, quando Sócrates vai perguntando o tempo todo o que é política, o que é justiça, o que é honra, e as pessoas não conseguem responder, e aí que a pergunta bate e volta, ele fala também, eu também não sei. Aí ele vai purificando. Isso é o processo irônico do Sócrates, quando ele responde que ele não sabe, né? Bem, então, para Sócrates, uma mente submetida a um interrogatório adequado seria capaz de explicitar conhecimentos que já estavam latentes na alma. Então, ele acreditava que se uma mente, ou seja, se um ser humano fosse submetido a uma série de questões, né, adequadas, esse ser humano ele poderia parir, utilizando o termo dele mesmo, né, parir, né, de si mesmo
o próprio conhecimento. Afinal, tanto para Sócrates quanto para Platão, a alma, ou seja, a essência do indivíduo, como Sócrates mesmo declara, antes de se unir ao corpo, ela contemplava as ideias perfeitas, a essência das coisas, que seria aí chamado mais tarde por Platão de mundo das ideias, o mundo das ideias perfeitas, eternas e imutáveis. Bastava, portanto, fazer um esforço para recordar, e esse esforço teria que utilizar a razão, a racionalidade, né? Então, aí a ideia de conhecer é recordar. Conhecer é recordar para Sócrates. Ou seja, o conhecimento não era algo novo. Não, segundo Sócrates, o indivíduo teria o conhecimento antes mesmo da junção da alma com o corpo. Segundo ele, existia ali um momento em que a alma teria contemplado o mundo das ideias perfeitas, eternas e imutáveis, e daí então ele vem para a junção do corpo-alma. Porém, ele não tem a lembrança, né, desse conhecimento. Então, seria necessário a recordação. Então, por isso que ele fala que conhecer é recordar. Bem, por isso que ele vai também estar utilizando esta máxima, só sei que nada sei, né? Porque a sabedoria começa pelo reconhecimento da própria ignorância. Ninguém sabe de tudo. Então, quando você se coloca numa posição de ignorante, a partir desse momento, você vai o tempo todo querer buscar um conhecimento. Então, só sei que nada sei é o princípio da sabedoria. A atitude em que se assume aí a tarefa verdadeira, né? Uma tarefa filosófica de superar o engano sobre aí, com base aí, principalmente, o engano dos sentidos, porque o Sócrates ele vem falando assim, ó, não especificamente o Sócrates, mas o Platão ele vem falando que os sentidos nos enganam a todos os momentos, né? Ou seja, então seria uma forma de superar aquilo que vem né, concebido, aliás, pré-concebido não, aquilo que vem, né, percebidos pelos sentidos, aquilo que nós percebemos pelos nossos sentidos, pelos 5 sentidos, que é o tato, olfato, paladar, audição e visão, seria superado pela razão, né? Justamente quando nós nos colocamos numa posição de ignorante, ou seja, que tudo que nós observamos, que tudo que nós percebemos, nem tudo é conhecimento verdadeiro. Bem, então, Sócrates, para viver bem, de acordo com a virtude, é preciso ser sábio. Isso é fundamental. Essa é uma ideia, né, realmente genial, porque a gente precisa ser sábio para viver bem, né? Como atingir então essa sabedoria? Então, para Sócrates, a sabedoria é o fruto de muitas investigações que começa pelo conhecimento de si mesmo. Então, por isso que ele vai se diferenciar dos pré-socráticos, porque ele quer conhecer a si mesmo, ele quer conhecer o ser humano. Então, daí a ideia de filosofia antropológica, porque antropo é homem, então filosofia antropológica, então um estudo sobre o próprio homem. Então, segundo ele, deve-se seguir aí a inscrição do templo de Apolo, que seria aquela: conhece, tira a ti mesmo, né? Então, Sócrates ele vem basicamente trazendo essa ideia de que o homem deve se auto-reconhecer, né? Deve reconhecer a sua essência, a sua própria alma. À medida que o homem se conhece bem, ele chega aí à conclusão de que nada sabe, né? Que ele não sabe de nada, né? Que ele é um ser que está em busca do conhecimento. E aí a ideia da própria filosofia, porque a filosofia ela tem um ponto interessante nisso aí, porque ela não determina algo como verdadeiro. O que ela faz é justamente o contrário. Ela abre o campo das possibilidades. Então, a filosofia ela não é aquilo que diz o que é certo e o que é errado, mas é aquilo que permite com que você questione o que é certo e o que é errado. Então, daí a ideia de que quando Sócrates fala que nada se sabe, é porque tudo pode estar em constante aprendizado. Você pode aprender ao longo do tempo com a sua racionalidade, né? Então, para ser sábio, é preciso confessar. Olha só que interessante. É preciso confessar.
humildemente. É preciso ser humilde à própria ignorância. Então você precisa ser humilde, confessar a sua própria ignorância, o só sei que nada sei, respeitar sempre essa máxima. Por quê? Porque é a partir daí que você reconstrói um conhecimento, né, um conhecimento verdadeiro, pautado dentro de uma filosofia, né, na qual vai em busca desta verdade, em busca de um conhecimento verdadeiro, utilizando a racionalidade. Ok? Então Sócrates, né, como o próprio Sócrates, ele ia em busca desse conhecimento, dessa racionalidade. Bem, como desenvolveu várias cidades naquela época, principalmente Atenas, com o seu desenvolvimento das cidades, ou seja, da polis grega, a vida em sociedade passa a ser aí uma questão importante. Então era preciso você viver, compartilhar com o outro. Sócrates vivia aí em Atenas, que é a única cidade de grande importância, né, nesse período da expansão urbana da Grécia. Por isso, a sua preocupação central é com a seguinte questão: como devo viver? Então veja que o Sócrates também ele utiliza uma questão de filosofia de vida. Como eu devo viver? Né? Como nós devemos viver? Então a sociedade ela vai passando por transformações. Isso é certo, porque nós percebemos que a sociedade de 30 anos atrás não é mais a mesma sociedade de hoje. A sociedade do século XIX, por exemplo, é uma sociedade que basicamente aceitava a escravidão e era correto aquilo ali, era uma coisa aceitável, correto não, aceitável, né? Comum. Então, a sociedade ela passa por processos que se transformam o tempo todo. Então, o Sócrates ele vem questionando justamente isso, como nós devemos viver, né? Então, as pessoas precisavam desenvolver normas de convivências, precisavam desenvolver código de condutas, né, para o espaço da cidade, que era um fenômeno relativamente aí novo na história. Então, a cidade ela era algo muito novo, não era algo que já vinha, né, construindo há muito tempo. Então, era preciso determinar regras para a sobrevivência, né? Então, para a sobrevivência dessa humanidade, né? Então, a vida, diferentemente a vida do campo, era diferente da vida da cidade, com mais agitação política, comercial e também social. Então, era necessário com que as pessoas percebessem o quanto era importante a vida na sociedade e o quanto era mais importante ainda organizar essa vida na sociedade. Ela precisava ser muito mais organizada do que o que era antes. Então, nesse sentido, debatiam em questões importantes como para o convívio em sociedade. O exemplo disso que a gente pode utilizar hoje é a justiça, a ética, né? o bem, o mal, né? Virtudes, questões políticas também, essas questões políticas e morais nas quais hoje nós sentimos muita falta, porque segundo a filosofia grega, a política, né, andava junto com a ética, agora já não anda mais, né? Por exemplo, onde, segundo alguns políticos, eles acabam separando a política da ética, né? Mas o interessante é como Sócrates vê, né, a sociedade. Ele vê como nós devemos nos portar diante de uma sociedade nova, né? Diante de uma sociedade que tem agora uma dimensão muito grande. Falo isso em relação à questão populacional. Como nós devemos nos portar? Bem, toda a sua filosofia é exposta em diálogo crítico com os seus interlocutores, ou seja, Sócrates estava o tempo todo discutindo com os seus alunos. Sócrates andava pelas cidades, feiras, mercados, praças, prédios públicos, ágoras, que eram as praças, né, assim chamadas, né, e etc. E debatia com as pessoas interessadas sobre o assunto referente aí à vida em sociedade, mas Sócrates não fazia distinção. Sócrates ele não escolhia com quem ele queria debater. Ele debatia tanto com as pessoas, com escravos, com jovens, com políticos, né, com pessoas ricas da alta classe, com pessoas pobres, mulheres, né, escravos. Então Sócrates não fazia distinção, ele não tinha esse preconceito, né? O conteúdo do diálogo chegou aí até nós por meio aí de seus discípulos, porque Sócrates não gostava de escrever.
Porque, segundo Sócrates, como ele não deixou nada escrito, ele acreditava que o diálogo era mais fácil fazer com que as pessoas compreendessem. Porque a forma como está escrita, muitas das vezes, por exemplo, se está lá escrita fecha a porta, é diferente de falar assim, fecha a porta. É diferente, né? Então ele acreditava que não existiria, a porta não poderia debater, né? O livro ele não pode debater. Era essa a visão socrática. Porém, e agradecemos muito aí o seu discípulo Platão por retratar a vida e a história de Sócrates, né? De uma forma bem, vamos colocar assim, de uma forma bem clara, o quanto Sócrates foi, né? Sócrates foi um cara que realmente foi, eu costumo dizer que ele teve verdadeiros amigos e vários inimigos, né? Porque ele não era uma pessoa muito bem aceita, justamente porque questionava o tempo todo a sociedade. E ninguém gosta de ser questionado, ninguém gosta. Então, a própria cultura em si, ela não permitia esse tipo de questionamento, né? Bem, o destino de Sócrates, né? Qual foi o destino, então, desse mosquito perturbador da égua chamada Antenas, né? Isso aqui, para quem entende um pouco de filosofia, sabe o que eu estou falando. Então, a maior arte de Sócrates era aí a investigação, feita com auxílio de seus interlocutores, ou seja, ele investigava o tempo todo. E eu vou te dizer uma coisa bem interessante. O Sócrates, ele era, vamos colocar assim, de uma forma bem minuciosa, ele era um cara muito esperto, porque ele questionava, ele discutia com um cara que era político, ele falava o que é política, então o cara iria trazer todo um conhecimento de política, ele fazia que nem uma esponja, ele absorvia aquele conhecimento, né? Porém ele não colocava em prática, ele tentava tirar as suas próprias conclusões fazendo novos questionamentos. Então Sócrates era aquele que investigava, que questionava. Essa é a verdadeira atitude de um filósofo, né? Aquele que questionava, que perturbava a ordem estabelecida. Então, na filosofia é preciso isso. Você precisa questionar, você precisa pesquisar, você precisa investigar, né? Principalmente a sua sociedade. Isso faz surgir aí muitos inimigos de Sócrates, principalmente o Mileto, que vai o acusar. Sócrates é acusado aí de corromper a juventude porque ele discutia, ele debatia com a juventude. E nessa época, os sofistas ficavam loucos para ter alunos jovens. Por quê? Porque como a democracia na Grécia Antiga naquela época, no século V, estava no seu auge, então as pessoas, os jovens, ou seja, a moda, não era sair empinando moto, não era fazer essas bobagens, não. A moda não era ir para baile funk, a moda era ir para uma academia, ou seja, como não existia academia naquela época, era ter um professor particular. E esse professor era chamado de o sofista. Esse nome foi dado pelo próprio Sócrates e também por Platão, porque sofista significa sábios, né? Posteriormente, esse nome vai ter um significado pejorativo, que vai se chamar mercadores do saber, aqueles que vendem o conhecimento, certo? Com base nessas acusações aí que Sócrates sofre, é justamente por causa de Mileto, porque Mileto ele tinha um certo ciúmes do Sócrates, né? Então o Mileto vai acusar o Sócrates de corromper os jovens, de desprezar os deuses e também de cultuar novos deuses. É tanto que no debate o Sócrates pega o Mileto na contradição justamente por isso. Ele fala, como é que você me acusa de ateísmo, de desprezar os deuses e ao mesmo tempo de cultuar novos deuses? Então Sócrates utiliza justamente a ironia dele, né, no seu discurso, que essa ironia faz o quê? Faz com que a pessoa perceba a sua contradição e caia em si que ele realmente está errado, né? Então, com base nessas acusações, ele é condenado a beber cicuta, né? Cicuta é um veneno extraído de uma planta do mesmo nome, cicuta. Então, o Sócrates ele toma esse veneno e ele estava muito tranquilo, né? Tanto que antes, né, antes da sua morte, os discípulos planejaram ali uma fuga para Sócrates. E Sócrates falou, não, eu não vou fugir, porque se eu fugir eu estou desobedecendo uma lei
da minha cidade. E aceitando todas as acusações, eu vou cumprir com o que foi determinado. Eu não vou fugir. E Sócrates estava muito tranquilo, é tanto que ele vai ter a visita ali dos seus discípulos, inclusive um discípulo que era apaixonado por Sócrates, falo isso mesmo, apaixonado, né? Porque naquela época os discípulos, não me vem à mente agora, era muito comum que os discípulos eles tivessem uma atração sexual pelos seus mestres. E muitas das vezes ocorria, né, ter uma certa relação sexual. Mas o interessante é que o Sócrates ele vai ter várias visitas, inclusive, né, da sua esposa Xantipo e dos seus 3 filhos. E aí, durante o julgamento final, né, o Sócrates, quando ele vê que ele é condenado, ele faz uma coisa bem interessante. Ele fala assim, né, no livro que o Platão escreve, Apologia Socrática, né, Apologia de Sócrates, ele fala assim: já é hora de irmos, eu para a morte e vós para a vida. Né? Qual dos dois seguirá o melhor caminho? Só os deuses sabem. Né? Olha só que interessante. É tanto que ele vai falar assim, ninguém sabe quem está seguindo o melhor caminho. Não é quem vai para a morte, nem é quem vai para a vida. Só quem sabe são os deuses. Sócrates aceita a sua condenação de livre e espontânea vontade, ele aceita, ele não questiona. Ele realmente vai ao tribunal, ele se defende, né, ele fica zangado, porém ele fala, não, já que a condenação é essa, então tudo bem. Né? A condenação é essa, ok, eu aceito, beleza. Mas, vamos lá, partindo. Bem, os sofistas, né, como eu já havia falado antes, grupo de filósofos, assim pode ser chamados, que viajavam pela polis, ou seja, pela cidade, onde discordavam aí em público e ensinavam suas artes, né, como a retórica em troca de pagamentos. Sócrates, obviamente, né, se assemelhava... vamos colocar assim, Sócrates tinha uma certa semelhança com os sofistas, né? Exteriormente, por quê? Porque o Sócrates ele não cobrava, porém o Sócrates, olha a diferença, se isso cai na prova no Enem, é muito comum você diferenciar sofistas, né? Os sofistas do Sócrates. Primeiro ponto, os sofistas eles ensinavam, eram professores que ensinavam a retórica, a oratória, não se preocupavam com a verdade absoluta, porque segundo eles, a verdade ela poderia ser transformada em uma mentira, assim também como uma mentira em uma verdade. Isso só dependeria da forma como você poderia utilizar argumentos mais fortes ou argumentos mais fracos, né? Então, por que Sócrates se assemelhava? Porque Sócrates ele utilizava também as ruas para ensinar, diferente de hoje. Hoje nós não utilizamos as ruas para dar aula. A aula ela é feita dentro de um espaço, né? Dentro de uma sala de aula. As pessoas não saem da sala de aula para ter uma aula de retórica, de oratória, de explicar como a sociedade funciona, se uma pessoa infringiu a lei, o porquê que ela está sendo julgada. Não sai da sala de aula. Né? Estou falando isso referente ao ensino médio. Então, a pobreza de Sócrates era prova, ou seja, o Sócrates ele rejeitava todos os tipos de bens materiais assim, porque ele não acreditava que bens materiais poderia trazer-lhe felicidade. Então a pobreza de Sócrates era a prova de que não era um sofista, porque ele não cobrava pelos seus ensinamentos. Sócrates, ele é tanto que no banquete, Sócrates, é tanto que o discípulo de Sócrates fala assim: nossa, Sócrates, é a primeira vez que eu estou te vendo tomado banho e com roupas limpas, né? Porque o Sócrates, na verdade, ele tinha no máximo 2 peças de roupas e tomava banho raramente. E vem cá, né? Sejamos sinceros, Sócrates não era uma pessoa muito bem vista porque a sua aparência não era uma aparência legal. Sócrates não tinha uma aparência, né, vamos colocar assim, dentro dos padrões da beleza ateniense, né? Bem, então, o que acontece? Costumavam aí... por que Sócrates era chamado de vagabundos? Ou vagabundos, num caso, numa forma geral? Porque
O Sócrates ele caminhava, né, deslocava-se de um espaço público para outro, ele ficava andando na cidade, discutindo questões, né, para que o que estivesse fazendo, né, ele ficava ali o tempo todo discutindo com seus alunos, falando com seus alunos, ia caminhando na cidade, né, por horas. Então Sócrates não tinha um trabalho formal. Sócrates ele não tinha como o pai dele que era escultor, né? Ele não tinha um trabalho formal. Muitas das vezes ele era ali sustentado por doações dos seus discípulos, que ele rejeitava muitas das vezes. E Sócrates também era mais alimentado pela sua esposa, Xantipa, que era uma mulher brava pra caramba mesmo. Ela não gostava muito, né, da atividade filosófica de Sócrates, que era uma atividade vista como vadiagem, vagar na cidade, né? Não recebia pagamento pelos seus alunos, né, por uma questão ideológica. Ele não aceitava nenhum tipo de pagamento, então, por não aceitar, ele também não era rico, né? O objetivo principal de Sócrates era problematizar sobre conceitos que as pessoas tinham aí, dogmas e verdades absolutas, né? De tanto questionar, principalmente os sábios, começou aí a rebanhar inimigos, né? Então ele vai questionar aquelas pessoas que se achavam sábias e, por exemplo, os sofistas, eles se colocavam como sábios, né? Então Sócrates questionava o tempo todo e eles não sabiam responder. E nesse caso aí, cara, o que vai acontecer? Ele vai ter verdadeiros inimigos. E os sofistas tinham verdadeiros aliados, e esses aliados, eles eram aliados de alta classe, né? Porque eram quem tinham condições de pagar para ensinar, né? Então Sócrates, nesse ponto aí, ele se deu muito mal por causa disso. E ao mesmo tempo eu digo que não, que para mim foi um marketing, né, da filosofia socrática, foi a sua morte. Quando ele parte para a morte se torna um marketing, né? A partir daquele momento ele vai se tornar um ícone, morreu defendendo a sua ideia, né? Bem, o abalo às instituições, né? Acusado de não reconhecer aos deuses do Estado, introduzir novas divindades e corromper a juventude, as ideias pertencem aí a um mundo que somente os sábios conseguem aí entender. Se opunham aí à democracia aristocrática que era aí praticada em Atenas. Acreditava que, ao se relacionar com os membros de um parlamento, a própria pessoa estaria se fazendo de hipócrita, né? Então, ele fazia essa crítica. A morte de Sócrates, ele aceitou a sua sentença de morte quando todas acreditavam ali que fugiria de Atenas. Então as pessoas acreditavam que Sócrates iria fugir de Atenas. Não, ele aceita, pois acreditava que não podia fugir da sua comunidade, né? Então fica aí essa ideia, né, de Sócrates. Então concluímos que a grande contribuição de Sócrates para a filosofia foi a identificação do homem, né, como seu próprio objeto de pesquisa, né? Ou a alma, caracterizada aí ao mesmo tempo como centro da racionalidade, da personalidade, da consciência ética. Então Sócrates, ele coloca em si um checkmate. Ele fala assim, olha, eu quero estudar o homem, eu quero estudar o que é o homem. O homem, ele é um ser racional, né? O homem, ele tem uma personalidade, o homem tem uma consciência ética, né? Então tudo isso parte de onde? Da alma humana. Então, galerinha, finalizamos nossa aula sobre Sócrates, nossa segunda parte, né, sobre Sócrates. Qualquer dúvida, deixa abaixo aí nos comentários. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal Dialética Social e ative o sininho de notificação. Me ajuda que eu te ajudo. Um grande abraço e até a próxima.